Queridos irmãos e irmãs, hoje é um dia belíssimo para a nossa diocese, a celebração da festa de Nossa Senhora da Abadia, tão cara ao coração do nosso primeiro bispo, Dom Victor Thielbeck, que estabeleceu na catedral esta novena que perdura com fervor e piedade até os dias de hoje. Louvamos também a iniciativa do Itamar de fazer essa bonita capela aqui na sua propriedade, dedicada também a Nossa Senhora. Enfim, hoje celebramos com grande alegria a solenidade da Assunção da Virgem Maria. Um mistério profundo da nossa fé católica que nos convida a refletir sobre o destino glorioso que nos aguarda como seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura do Apocalipse nos apresenta uma visão grandiosa. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Esta mulher, esta imagem da mulher, é tradicionalmente interpretada como a Virgem Maria, Mãe de Deus, mas também representa a Igreja e o povo de Deus. Maria, que foi a primeira a acolher o Filho de Deus em seu ventre, agora é exaltada no céu, glorificada junto a Cristo, seu amado Filho. O Salmo 44 nos faz contemplar a beleza e a majestade de Maria. À vossa direita se encontra a rainha, com veste resplendente de ouro e de ofir. No Antigo Testamento, os reis do povo de Israel possuíam muitas mulheres, mas ao lado do trono havia o trono da rainha mãe. Os reis sempre escolheram a mãe como rainha, não uma das esposas. Com Jesus não foi diferente. Ele quis que Maria sentasse ao seu lado no céu. Ela é a sua mãe, é elevada à dignidade de rainha do céu. Este salmo nos lembra e nos leva a meditar na humildade e na simplicidade da jovem de Nazaré, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Sua elevação ao céu é um sinal do poder de Deus, que exalta os humildes e abate os soberbos. Na segunda leitura, São Paulo nos fala da ressurreição dos mortos e da vitória de Cristo sobre a morte. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. A Assunção de Maria é uma antecipação da ressurreição que todos nós esperamos. Maria, que fora preservada do pecado original e permanece fiel a Deus durante toda a sua vida, é a primeira a participar da plenitude da glória da ressurreição. Veja quão importantes são esses pontos para a nossa fé católica. O Evangelho de Lucas nos traz o Magnífica, que o diácono cantou para nós. O canto de Maria, no qual ela expressa sua profunda alegria e gratidão a Deus. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Estas palavras
nos mostram o coração de Maria, que se coloca inteiramente nas mãos de Deus, confiante em seu plano de salvação. O Magnificat é um hino de louvor e de esperança, que exulta a misericórdia de Deus e a sua fidelidade às promessas feitas ao patriarca Abraão, pai da nossa fé, e à sua descendência. Assim, queridos irmãos diletos radiovintes e internautas, a Assunção de Maria nos recorda que o destino final dos que seguem a Cristo é a glória eterna. Assim como Maria foi elevada ao céu, também nós somos chamados a participar da plenitude eterna. Mas este mistério também nos desafia a viver a nossa fé de maneira concreta, seguindo o exemplo de Maria em sua humildade, obediência e amor a Deus. Quando nós olhamos a realidade do mundo nos dias de hoje, nós já contemplamos alguns aspectos que os padres conciliares no Vaticano II já tinham detectado: a secularização. Nós vivemos esse tempo, o tempo da secularização, o tempo do divórcio da humanidade com seu Deus, o tempo em que as pessoas não precisam mais de Deus, pois a tecnologia, a ciência, o mercado oferece tudo que as pessoas precisam neste mundo. Isso é um grande perigo, esse divórcio, essa ruptura da humanidade com seu Deus, essa tentação de pensar o seguinte: se Deus existe, Ele fica lá em cima, mas aqui embaixo nós cuidamos, nós fazemos o que nós bem entendemos. Esse divórcio com Deus traz também o divórcio com a moral, porque a fé cristã, quando você adere a nosso Senhor, a sua cruz, você passa a ter um estilo de vida segundo a vontade de Deus. A secularização, o divórcio para com Deus, estabelece um sentido de vida sem a luz de Deus. Aí você não tem mais moral, e aí vai entrando essa mentalidade estranha da nova ordem no mundo. Ah, você pode matar o feto, você pode matar a criança, você pode abortar. E agora tem alguns que defendem o assassinato da criança até mesmo depois que nasce. Se a mãe resolve eliminar a criança quando ela nasce, pode fazer. Porque o ser humano, sem Deus, ele se embrutaliza, perde a referência moral. O que é a moral? Mores no latim. A moral, ela produz as virtudes. A virtude da fé, da esperança, do amor, da solidariedade, da fraternidade, do respeito. Sem a moral nós perdemos isso e passamos a viver uma sociedade profundamente egoísta. A única religião no mundo capaz de dar sentido à nossa vida é o cristianismo. Porque não há outro sinal mais eloquente do que a cruz. O cristianismo é cruz.
Ser cristão é abraçar a cruz, que o mundo não quer. O mundo quer a facilidade. O mundo quer o prazer, o ter, o poder. O mundo quer isso. E esse mundo vai se tornando feio. Você vai a São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade toda aborrocada com pichação. Horrível. Você vai a um museu de arte moderna, você fica angustiado. Porque tudo retrata a feiura. Não retrata mais a beleza. Porque o homem sem Deus não tem mais beleza. O que é o homem sem Deus? O vazio. Você entra no Museu do Rio de Janeiro, Museu do Futuro. Eu fui lá ver aquilo. Uma tristeza. Você entra vazio e sai mais vazio do que entrou. Não tem nada. É o homem. O que somos nós? O vazio. E o que somos nós com Deus? A beleza, a alegria. Basta ver as imagens da igreja, os vitrais, que retratam a beleza. Uma beleza que traz o esplendor do céu. Basta vocês entrar no Google e pedir lá imagens das igrejas católicas mais feias do mundo. Todas elas foram construídas nos últimos 70 anos. Horríveis. E as pessoas clássicas, as pessoas que não estão divorciadas de Deus, quando olham essas igrejas, ficam tristes. Muitas pessoas já não vê mais a beleza na missa, porque nós somos também influenciados por esta secularização dentro da nossa liturgia. A missa vazia, a missa sem beleza, sem a cruz no altar, sem os paramentos, as pessoas de qualquer jeito. E a nossa poetisa, Adélia Prado, certa vez diz: a gente vai à missa em certas igrejas e sai da igreja com vontade de achar uma igreja para rezar. Porque a missa, quando o padre, quando a comunidade é secularizada, desprovida de piedade, perde a beleza. O canto já não tem mais a beleza. Essa é a expressão desse mundo atual. Tem um artista da Europa que fez uma escultura e colocou na beira de um lago, não me lembro agora qual país ali da Europa Central, que é um homem, a imagem de um homem olhando para si, e dentro dele é um buraco, é um vazio. O homem sem Deus olha para si e não encontra referência, só o vazio. É o que grande parte da nossa juventude hoje vê, o vazio. Aí você precisa do quê? De drogas, você precisa do sexo, da pornografia. Pornografia que está acabando com o amor das pessoas, levando a crise aos casamentos e, sobretudo, a crise existencial das pessoas. Uma pessoa metida com pornografia, ela se torna um buraco, vazio. Prazer, vazio. Quando Nossa Senhora assunta ao céu, deixa para nós essa mensagem, que nós somos caminheiros nesse mundo para a eternidade, não significa que a gente tem que ficar só olhando para o céu quando da ascensão do Senhor. Os cristãos, nós católicos, que conhecemos um pouquinho da verdade, porque a verdade não existe na secularização. Cada um faz a sua, cada um faz seu código moral.
Aí perde o amor aos pais, perde o amor aos doentes e por aí vai. Mas os cristãos não. O cristão, quando assume a cruz de Cristo, ele cria uma verdade única, que é a verdade de Deus no coração, que dá sentido à nossa vida. Você vai entender a morte, você vai compreender a sua velhice, você vai compreender os baques da vida, os sofrimentos da existência, porque você tem a verdade central, Cristo. E quem tem Cristo não vê um buraco em si, vê o amor, vê o ágape. Você tem noção, eu sou o templo de Deus, eu sou a imagem e semelhança de Deus. O mundo pagão, as pessoas pagãs só são imagens de Deus, perderam a semelhança, entraram no vazio, entraram no pecado, não tem a referência da santidade de Deus, aí fica difícil. E nós que temos o amor de Deus no coração, nós temos que nos preocupar com a evangelização. E aqui eu faço referência à primeira exortação pós-sinodal do Papa São Paulo VI, que fez o primeiro sínodo, ali no início dos anos 70, sobre a evangelização. Veja a inspiração do Papa Paulo VI. Ele já percebia, o concílio já tinha visto isso, a secularização. Uma humanidade que cresce sem a necessidade do sagrado, sem a necessidade de Deus. E essa sociedade, às vezes, ela busca no yoga, nas religiões da concentração oriental, uma resposta. E hoje nós temos uma seita tremenda que responde, não responde, mas ilude o coração das pessoas vazias, que é a seita ambientalista, que você adora a natureza, os rios, as montanhas, os cachorros, os bichos, você adora tudo, você prende quem atropela um cachorro, mas não prende quem mata uma pessoa, porque a pessoa não vale nada, é só o universo, só as coisas é que valem. Isso é uma seita ambientalista, que inibe o progresso, que inibe muita coisa neste mundo, que inventa cada narrativa em nome da ciência que não tem amparo científico nenhum, nada. Então as pessoas vazias, elas adoram a si e adoram a natureza. As pessoas de Deus adoram a Deus e sabem que são frágeis e que sem a graça de Deus não vai a lugar nenhum. Ser católico é a coisa mais difícil do mundo. Durante esse mês estou falando sobre isso. Não é fácil ser católico. Porque para você ser católico de verdade, você tem que agradar a Deus e desprezar o mundo. Por isso que os católicos, às vezes, acendem uma vela para Deus e outra para o mundo. Nós temos católico que é a favor do aborto. Tem muitos padres por aí nesse mundo que nunca teve coragem de pregar contra o aborto, porque são secularizados. Nós não somos, às vezes, abertos à vida. Eu não quero ter filhos, eu quero ser uma mulher empoderada. Não, a mulher católica, de verdade, ela sabe que a função, missão dela primeira é gerar os filhos para Deus. Ser mãe, ser mestra, zelar do esposo, da casa, governar o seu lar. Isso é difícil. O casal católico de verdade não usa anticoncepcional, porque não são fechados à vida, não usa DIU, não faz laqueadura, não faz vasectomia. Mas isso é difícil. Exatamente, é difícil para quem é secularizado. Para quem é de Deus, não é, porque você carrega a cruz. Não é fácil ser católico.
Às vezes eu sei que tem muitas coisas em mim que não é católica. Não é fácil, você está aprendendo todos os dias. Por isso que a Igreja Católica é a igreja mais difícil de seguir, mas é a que mais liberta. Impressionante isso. Porque a pessoa católica de verdade, ela não é apegada ao mundo, não é apegada às pessoas, nem a si mesma. Deus é a sua diretriz. Ah, mas a gente pode servir a Deus e aproveitar as glórias deste mundo. Não casa, não tem jeito. O católico de verdade, ele não é uma pessoa enjoada, não é uma pessoa retesada num fanatismo, mas é uma pessoa profundamente objetiva e serena, que não compactua sua vida com o erro. Confessa sempre. Quantos de vocês aqui há tempos não têm coragem de confessar? Porque você não é um católico de verdade. Ah, confessar é difícil. Ser católico não é fácil. Você ser católico de verdade, você não pode roubar, você não pode entrar nas associações secretas, você não pode ser comunista, você não pode ser relativista. Ah, mas assim eu não vou ser cientista. Falso. Os grandes cientistas são católicos. Quem foi autor das grandes invenções nesse ocidente nosso, se não a igreja? A bioética, a biologia, a técnica, a culinária, tudo tem suas raízes na igreja. Quem fundou a primeira universidade no mundo? A igreja. Quem fundou as primeiras universidades e escolas no Brasil? A igreja. Padres, irmãs que largaram tudo do outro lado do mundo para vir aqui. E nós? O que nós estamos fazendo para salvar as almas? Não basta o católico ir somente à missa. Você tem que ter apostolado. Você faz a experiência profunda de Deus e quer levar os outros a fazê-la. É a evangelização. E aí eu completo aquilo que o Papa Paulo VI diz. A igreja existe para evangelizar. Às vezes o seu vizinho, que vive uma vida tão triste, você nunca teve coragem de ir lá e pedir: eu posso rezar o terço aqui com vocês, é mês de maio, posso ler a palavra? Vai criando aquela proximidade, convida para a igreja, para o grupo de oração. E o Papa Paulo VI consagrou a evangelização a Nossa Senhora com o título de estrela da evangelização. Olhar para Nossa Senhora assunta em corpo e alma aos céus, é sentir vontade de ir para o céu, não sozinho, mas levando os outros. A Igreja Católica, a piedade católica, ela não é individualista. Ela pode ter momentos individuais, mas não é individualista, porque o católico se preocupa com a salvação dos outros. A gente reza pela conversão dos pecadores, nós fazemos catequese, pastorais, grupos, porque nós queremos ir para o céu, mas ajudando outras pessoas a irem também. Portanto, nesse dia, vamos levar para a nossa casa a necessidade da renovação da nossa confiança na intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe Rainha, estrela da evangelização. Que ela nos ajude a caminhar na fé, guardando a palavra de Deus em nossos corações e sendo fiéis ao chamado de Cristo. Amanhã não saberemos se estaremos vivos, não sabemos. Que um dia possamos
com ela, Santíssima Virgem, ser recebidos na glória do céu, onde reinaremos com Cristo para sempre. Amém.